Já estamos de volta com o seu programa e o estilo de vida, hoje falando tudo a respeito da fobia. O que é, causas, sintomas, tratamento e será que é possível preveni-la? É uma pergunta que nunca é demais, a gente deve fazer aos nossos especialistas do dia para a gente conseguir entender um pouquinho mais a respeito do tema. E a gente volta com a nossa convidada aqui no Estúdio Glass do Amazon Site, Silvana. A gente estava falando, a gente até falou, na verdade, a respeito dos sintomas, sinais que caracterizam realmente essas fobias. Aí a gente vai para a nossa tela interativa entender um pouquinho mais a respeito disso. O nosso primeiro tópico fala sobre o sentimento de pânico incontrolável, né? Sim, o pânico, ele apresenta toda aquela situação que eu coloquei antes, né? O medo que vai acontecer alguma coisa de ruim com aquela pessoa ou com outras pessoas, né? E isso causa esse sentimento de pânico. Você não consegue controlar, porque se torna até orgânico, tá? Seu corpo começa a responder aquelas situações. Seu corpo responde, né? Isso. Aí tem aqui a sensação de que você deve fazer todo o possível para evitar uma situação, algo ou alguém que você teme realmente. A pessoa acaba fazendo, digamos assim, um caminho totalmente diferente ou mais longo para chegar no mesmo lugar, só que tudo isso é por conta da ladeira, de repente, né? Ou um vizinho que mexe com aquela pessoa e ela passou a ter aversão àquela pessoa, né? Ou medo de animais que possam estar ali naquela rua. Então tudo isso se encaixa, pode né? contribuir. Nosso próximo tópico fala sobre incapacidade de levar sua vida normalmente por causa desse medo. Isso, esses começa a atrapalhar. São sintomas patológicos, né? Os sintomas das fobias. Quando você começa a apresentar essas situações, né, na tua vida, no cotidiano, né, da tua vida, isso aí você já precisa estar alerta para buscar ajuda, para buscar um profissional, né, para que possa te ajudar a sair dessa situação, que te ajude a superar essa situação. Já que a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de outra pessoa. Inclusive, a gente até falou sobre essa importância de viver em sociedade, da ajuda da família, ajuda dos amigos, na edição de hoje do nosso quadro Saúde do Corpo e Saúde da Mente. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima tela interativa número 9, obrigada, diretor, que fala aqui a respeito da presença e o aparecimento de algumas reações, como nós já falamos, físicas e psicológicas, como sudorese, taquicardia, dificuldade para respirar, sensação de pânico e ansiedade intensa, né? Isso. Apresentando tudo isso, a taquicardia, por exemplo. Pessoal, eu vou morrer do coração, porque, né, meu coração está batendo muito forte, eu não estou conseguindo respirar, eu estou com falta de ar. Aí vai no cardiologista, faz todos os exames cardiológicos e não dá nada. Então, isso aí supõe-se que seja, né, um problema psicológico. Daí já vai se descartando. Né? Você pode estar procurando um médico para fazer os exames para descartar a parte orgânica, né? E diante disso, ele vai estar sendo encaminhado. Olha, você precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra. Dependendo do grau de situação que a pessoa se encontre, né, a crise, né, ela precisa tomar um remedinho. A gente estava até falando, inclusive, a respeito de um outro sintoma que também é muito frequente a respeito dos sintomas gastrointestinais, né? Um desconforto abdominal. Eu estava falando que quando eu comecei a fazer o programa ao vivo, realmente eu sentia tudo isso. Eu sentia que eu ia morrer, eu sentia falta de ar, eu sentia que eu não ia conseguir. E algumas pessoas sentem isso realmente, sim, né? Sim, Dor no estômago, uma dor horrível, que a pessoa não consegue ficar bem, né? Não consegue exercer aquela função, né? Aquela atividade. E ela passa a evitar. Tem gente que consegue superar. E quem não consegue superar, isso vai se tornando
um medo excessivo, que pode ser até um medo patológico, né? Viu? Eu consegui. Essa é a parte boa. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima tela interativa, que também fala a respeito desses sintomas. É importante a gente avaliar e reavaliar todas essas questões e características para que a gente consiga realmente, Silvana, mostrar para o público o que é medo, o que é fobia, ou até uma outra situação também patológica, que traz aí várias reações físicas e psicológicas. Aqui está falando a respeito de há 3 diferentes tipos de abordagem que podem ser seguidos pelos especialistas e pacientes. Aqui está falando um pouco a respeito, na verdade, do tratamento, né? A psicoterapia, o uso de medicamentos específicos ou ainda a junção, né, desses dois profissionais. Ou até mesmo buscar tratamentos alternativos, pode ser. Mas a busca pelo psicólogo e o psiquiatra é o importante. É preciso fazer esse tratamento. Se você está numa situação que já apresenta os prejuízos, como eu falei, sociais, que você não consegue mais se socializar, não consegue mais sair de casa, familiar, né, que você não consegue também se relacionar com aquela família, ou profissional, ou escolar, que você não consegue mais funcionar normalmente dentro, né, dessas situações, aí você está trazendo prejuízos para a tua vida, tirando da tua vida normal. Então você precisa buscar ajuda, precisa tomar uma medicação, onde o psiquiatra vai estar verificando a dosagem adequada para cada pessoa. Não adianta dizer assim, olha, eu tomei esse remédio, toma. Não é assim que funciona. Não é. Tá? Tem que buscar o psiquiatra. O psiquiatra vai vai verificar a questão da dosagem da medicação, de acordo com cada pessoa. E a psicoterapia junto vai ajudar, porque o remédio trabalha o sintoma, né? Vai tratar o sintoma, a parte orgânica. A psicoterapia vai te ajudar a lidar com o sintoma, a lidar com a situação, para você poder voltar à sua vida normal. Agora, voltando um pouco aí no tempo, na nossa entrevista, falando a respeito das causas realmente, estava lendo um pouquinho a respeito dos fatores de risco. Por exemplo, uma situação traumática pode ser um engate para o aparecimento dessa fobia. Por exemplo, houve um acidente no trânsito, eu saí, graças a Deus, tudo bem, mas eu não consigo mais andar de ônibus, eu não consigo mais andar de carro, eu não consigo mais andar de moto, ou até mesmo de avião, houve uma situação traumática. Sim, é comum? Isso pode ocorrer, né? Eu posso estar dirigindo um carro e causar um acidente, só que nesse carro pode estar o meu pai, ou minha mãe, ou um filho, e essa pessoa ia chegar a falecer, né? E isso pode me causar um trauma muito grande, onde eu não consiga mais dirigir, não consiga mais pegar no carro, só de pensar em dirigir, eu não consigo, eu passo mal. Pode sim. Ou também pode ocorrer de acordo assim, com as situações da tua vida. Tu está com problemas, né, problemas pessoais, problema no casamento, teu marido quer te deixar, quer se separar, você está sofrendo com isso. Você está lá no seu trabalho e chegou a hora de ir embora, né? E você está com aquele pensamento na tua cabeça, remoendo todo o tempo, preocupada. Você vai pegar um elevador. Entrou no elevador e pensando no problema. De repente esse elevador para, né? Você fica presa no elevador. O que pode acontecer? Você pode fazer a associação do teu problema pessoal com a situação que tu está vivendo naquele momento, né? O desgaste do meu casamento e ficar presa no elevador, eu associo e gera o medo do elevador. E todas as vezes que eu for entrar no elevador, eu vou começar a passar mal, vou começar a me sentir mal, né? A suar frio, a respirar rapidamente, né? A sentir meu coração bater mais rápido. E vai chegar um ponto que eu não uso mais o elevador, eu vou subir escadas, eu vou descer de escadas, eu vou evitar o elevador. Isso aí seria uma fobia específica. Agora, que gera o trauma, como você perguntou. Isso é um trauma. Como funciona o tratamento? A gente já falou da psicoterapia, realmente, dessa importância de fazer esse acompanhamento em conjunto com o psiquiatra. Por exemplo, a pessoa que tem essa fobia,
fobia específica, social ou as outras, ela é colocada diante daquela situação? Ela é convidada a enfrentar, a lidar com aquilo? Dependendo da abordagem, né, você pode estar fazendo uma aproximação gradativa diante do objeto estressor. Né? No caso da TCC, que é a terapia comportamental, cognitiva comportamental, ela trabalha dessa forma, ela é mais breve, ela trabalha o sintoma. Mas isso não quer dizer que aquele sintoma não possa voltar. Então, seria interessante ela buscar outras alternativas de psicoterapia, como a análise, né, que vai trabalhar a causa do problema, a causa do sintoma. Buscar a fundo, ir lá na tua infância, né, fazer uma reviravolta nos teus conteúdos, né, de vida, para descobrir o que está causando esse problema. Tá? Agora, ainda a respeito do tratamento, existe um tempo que, em média, mais ou menos dura essa psicoterapia? Por quanto tempo esse paciente tem que ser acompanhado? Isso, as pessoas geralmente chegam no consultório e querem saber quanto tempo. Por quanto tempo eu vou ficar em terapia? Já chegam assim? Daqui a 2 meses eu já saio, 1 mês eu já posso sair. Não é assim que funciona, não é que nem médico. Né? Que você chega com o médico e você apresenta sintomas para ele. O que ele vai fazer? Passar um remedinho, fazer um tratamento. E aí, 3 semanas, 1 mês, você tá bom. Né? A psicoterapia ela mexe com conteúdos psíquicos. Você leva uma vida inteira construindo aquilo. Né? Então, não é de um dia para o outro que você vai desconstruir. Então, precisa de um tempo de acordo com cada um. Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, 2 anos, ou a vida toda. Depende de cada pessoa, como é que ela lida com os seus problemas. Mas é justamente o que eu ia falar, uma pessoa já tratada, ela já consegue lidar com aquela situação, já conseguiu enfrentar o seu medo, por exemplo, de dirigir, de altura. Esse medo pode retornar ou pode surgir outro tipo de medo? Pode retornar, como pode surgir outros medos. Ela já tem aquela predisposição para ter uma ansiedade exagerada. Porque, na realidade, a fobia ela nasce da ansiedade. Né? É o medo. O medo, ele te faz ter uma ansiedade que te faz sair da situação de perigo. A fobia, ela é uma ansiedade exagerada que ela te congela. Você vai tentar evitar aquele objeto estressor. Você não vai nem se expor àquilo. Então, esse tratamento tem que ser contínuo e aí tem que começar tudo de novo, né? Isso, você vai ter que buscar ajuda novamente. Bom, Silvana, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando sobre este assunto. A gente vai trazer também uma fobia específica, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito das mulheres que têm medo de dirigir. Daqui a pouquinho, você de casa, se tiver alguma pergunta, alguma mensagem positiva, fale com a nossa produção, mande o seu questionamento também, a sua crítica, comentário, a sua mensagem para a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. Veja dicas simples para emagrecer e perder barriga. Durma bem. Descansar 7 horas por noite dá ânimo para cumprir os compromissos do dia a dia e fica mais fácil resistir às tentações. Não esqueça, beba bastante água durante o dia, preferencialmente até meia hora antes e depois das refeições. E mais, faça algum exercício físico. Lembre-se também de comer frutas e legumes. Insira no regime alimentar frutas ou legumes em todas as refeições. Por último, não fique com fome. Faça pequenas refeições a cada 3 horas. Fique atento!